Rapaziada, e essa treta aí do gramado sintético ou natural? Se liga só no que o Vitor Sérgio falou e logo após o Neto fica pistola com Dudu e outros jogadores. Se liga! Para quem não sabe, no dia 18, à tarde, vários jogadores, Neymar, Thiago Silva, Coutinho, Memphis, Gerson, Alan Patrick, Gabigol e Dudu, primeiro o Tiquinho Soares, depois o Tiquinho Soares saiu, Memphis e por aí vai, publicaram nas suas redes sociais um manifesto dizendo contrários que o futebol brasileiro jogue em gramados sintéticos. Isso daí foi feito, automaticamente virou assunto de muita repercussão, automaticamente clubes que usam gramado sintético, em especial Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro, se manifestaram dizendo que vem com estranheza o movimento, que os gramados são certificados e que por aí vai, e que não tem nem tem nenhum estudo definitivo sobre questão de lesões, que eles têm números bons, número menores de lesões que outros clubes, e por aí vai. O manifesto dos jogadores foi no sentido de que eles estranham que a qualidade do jogo é pior, eles estranham que precisa de muita adaptação para jogar da grama natural para a grama sintética, eles falam também de risco de lesão, embora, repito, nenhum dos dois lados tenha um estudo definitivo sobre o tema, e isso virou uma pauta muito viva no noticiário brasileiro de terça-feira. A questão aí importante é: quem regula o jogo, que é a FIFA, autoriza que haja jogo profissional, jogo de futebol profissional, em gramado sintético. Qualquer grama sintética que tenha o selo FIFA Quality Pro, que é um selo que a FIFA atribui após as inspeções na grama utilizada, e lógico que a grama em que é jogado o futebol profissional não é a grama que todos nós, que não somos atletas profissionais, jogamos no fim de semana. É uma grama, não é aquela grama surrada que você joga no seu society. É uma grama, logicamente, preparada para tal. Então a FIFA autoriza isso. E aí é um ponto muito difícil de se debater, né? Os clubes brasileiros usam a grama sintética porque a FIFA autoriza, a FIFA aprova. Quem regula o jogo, aprova. Enquanto a FIFA autorizar, eu acho que é um debate muito difícil de se ter, porque a gente fica com muito achismo, inclusive de que machuca mais ou machuca menos. Os dois lados têm laudos não, mas os dois lados têm estudos dizendo que, se você quer dizer que machuca mais, você acha estudos dizendo que machuca mais. Se você quer dizer que machuca menos, você acha estudos dizendo que machuca menos. Então, um estudo definitivo e principalmente um estudo encampado pela FIFA, nós não temos. Então, juntando essas duas coisas, a falta de um estudo definitivo e a permissão da FIFA de se fazer jogo em gramado sintético, eu acho que esse é um debate muito difícil de prosperar. Para essa iniciativa dos jogadores, que eu vejo como boa, os jogadores se unirem para uma coisa, para isso prosperar, teria que escalar até a FIFA. Será que os jogadores vão fazer isso? Será que os jogadores vão acionar o Sindicato Mundial de Jogadores para fazer isso? Quero aguardar. Então, quando me perguntam, você é a favor ou contra o gramado sintético? Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Por quê? Porque eu não jogo. Eu nunca não entro em campo. Quem tem que ser ouvido são jogadores. Agora, pela primeira vez, nós tivemos um movimento articulado de jogadores se dizendo contrários e explicando os motivos. Até então, você tinha entrevistas isoladas de alguém dizer, vamos jogar no sintético, precisa de adaptação, precisa de cuidado. No ano passado não, 23, nós tivemos esse debate mais vivo, porque o Soares veio jogar no Brasil e não queria jogar e não jogou em gramado sintético. Então, assim, você tem uma série de debates aí, mas que são muito incipientes. Então, quando me perguntam o que eu acho, eu não sou nem a favor nem contra. Não é que eu esteja sendo Glória Pires, mas eu não tenho elementos para opinar sobre isso. Quem tem que ser ouvido é jogador. Tá aí a opinião do Vitor Sérgio Rodrigues sobre o assunto. Agora vamos ouvir o Neto lá do Opina Porco. Se liga só no que ele falou. É o seguinte, meus amigos, vamos lá.
começou uma mobilização dos jogadores contra o gramado sintético. Coincidência ou não, essa mobilização ela começa dias após o Neymar, toda aquela situação, né? O Neymar não vai jogar tal jogo, porque é gramado sintético, isso e aquilo, ao estádio do Allianz, que o Santos iria ter um mando de jogo lá. Só que aí cancelaram de última hora o mando de jogo sobre o argumento de que o departamento médico vetou a participação do atleta nesse gramado. E como o Santos não pode ficar sem o Neymar em campo, obviamente que o Santos recuou da decisão, não aconteceu o jogo dentro do Allianz que iria acontecer. Hoje surge a campanha de jogadores se unindo contra o gramado sintético. O Dudu postou nas redes sociais, inclusive está sendo massacrado pelos torcedores do Palmeiras, porque o Dudu ele tem uma coisa engraçada, pessoal. Ele jogou no Palmeiras 10 anos, pela equipe do Palmeiras, esses 10 anos em gramado sintético. E uma vez ele saiu em defesa ao gramado sintético, dizendo que ele achava ótimo o gramado sintético. Para os atacantes, o gramado sintético era ótimo, porque permitia com que eles conseguissem fazer jogadas de velocidade, com uma agilidade maior, com uma precisão maior. Isso poderia até ser um atributo de vantagem. Foi o que ele falou na época. E agora ele entra numa campanha, logo após sair do Palmeiras, contra o gramado sintético. Mas tudo bem, ele tem o direito dele de mudar a opinião dele. Tem muito torcedor palmeirense que está se doendo para isso. Galera, Dudu já foi, conheço tudo que ele fez pelo Palmeiras. Acredito que ele teve uma passagem linda, que teve um final chato dentro do Palmeiras. Mas a gestão também não colaborou para que tivesse um final legal, né? Vamos lá. A gestão também não colaborou, tá? Existem algumas coisas aí que ficaram nas entrelinhas. Mas isso já foi, já passou. O Dudu tá no Cruzeiro agora. E ele tem direito de fazer o protesto que ele quiser. Não é mais atleta do Palmeiras, já foi, já passou. Aí a gente teve o Lucas também, o Gerson do Flamengo, o próprio Neymar do Santos. E nós temos também no exterior atletas que já se recusaram a jogar em gramado sintético, como é o caso do Messi. Existem países também na Europa, né, nas ligas europeias, que baniu o gramado sintético. E isso é sempre motivo de muita discussão nos últimos anos aqui no Brasil, sobre o banimento ou não do gramado sintético. E muita gente olha ali para as ligas europeias, como por exemplo na Holanda, na Alemanha, e fala assim, nesses países não tem gramado sintético. Esses países são gramados naturais. Então, se eles que têm um futebol mais refinado, tecnicamente mais bonito, considerado mais evoluído que o futebol sul-americano por muitos, por que a gente ainda está atrasado em abraçar essa ideia de gramado sintético e não banir isso de uma vez por todas? Então as pessoas têm esse argumento também como base. O que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, meus amigos, é que nesse momento eu não vou ser um torcedor do Palmeiras. Eu vou falar aqui, com base nesses princípios aqui, Princípios da medicina, mais especificamente da medicina esportiva. E aí eu quero abordar isso com vocês. O que, na verdade, ainda é um grande tabu e grande polêmica quando a gente olha para o acervo de estudos que a gente tem sobre esse assunto. Porque os estudos científicos que a gente tem hoje sobre o gramado sintético causa mais lesão que um gramado natural, eles não são muito bem esclarecedores. Alguns deles são até mais antigos e a gente precisa entender também que no cenário dos últimos 10, 15, 20 anos, o piso sintético ele se modificou muito, mudou muito o sistema de amortecimento. Os jogadores eles utilizam uma imagem onde eles colocam uma grama superficial e embaixo um solo todo escurecido para representar, né? Ou seja, fazendo uma referência, uma alusão que o gramado sintético não tem camadas. E isso dificulta a absorção do impacto quando o jogador ele utiliza desse tipo de piso. Só que a gente sabe hoje que os gramados sintéticos mais recentes, e isso foi uma evolução que aconteceu de 2 décadas para cá, eles ganharam várias camadas de amortecimento.
É como se fosse um tênis. Se você pegar hoje um tênis de corrida e comparar com um tênis de 20 anos atrás, existe uma diferença abissal. O tênis de 20 anos atrás, ele com certeza dissipava uma carga maior nas articulações, nos membros inferiores dos corredores, dos usuários, do que o tênis de hoje. O tênis de hoje, eles têm ali amortecedores com estudos de última geração, um avanço tecnológico, uma tecnologia por trás, que permite que na hora do impacto, a dissipação dessa energia, desse contato, desse atrito, seja absorvido pelo sistema de amortecimento. Assim acontece também com as chuteiras. Hoje a gente tem as chuteiras que possuem grandes tecnologias. Pode ver, às vezes tem jogador que vai lá na Nike ou na Adidas ou na Puma, que ele é patrocinado por essa equipe, e ele vai lá utilizar de modelo e de feedback para determinado modelo de chuteira. Por quê? Porque o jogador, ao testar essa chuteira, ele consegue entender qual o resultado desse impacto, qual o amortecimento, né, qual a estabilização de acordo com cada tipo de piso que ele vai jogar, seja o futsal, seja o society, seja o futebol de campo. Então, você consegue ter todos esses estudos conciliados. E por que eu estou falando tudo isso? É para a gente ter realmente um arcabouço e estar municiado de informação para a gente entrar nessa pauta aqui. Primeiro, eu achei uma tremenda besteira a nota que o Palmeiras soltou. Cara, toda classe trabalhadora, seja ela professores, seja ela policiais, médicos, enfermeiros, qualquer classe trabalhadora, eles têm o direito de reivindicar por melhores condições. Então, se os jogadores, eles estão entendendo que eles querem melhores condições, é o direito deles reivindicar isso. Aí o Palmeiras vai lá, faz uma nota, fala que não tem estudo científico que comprova isso, e de fato os estudos, eles são bem defasados e escassos, A tecnologia mudou muito. Hoje a própria FIFA tem um departamento que certifica a utilização de gramados sintéticos, embora oficialmente nas Copas do Mundo ela não adere a esse tipo de gramado. Inclusive lá nos Estados Unidos, que tem vários e vários campos de gramados sintéticos, terão que passar por uma conversão para a Copa do Mundo do ano que vem. Então assim, evoluiu muito a tecnologia e essa questão da absorção do impacto. Porém, ela ainda é um problema. E eu vou falar para vocês que o Palmeiras nem deveria ter feito nota nenhuma sobre isso. Deixa a coisa rolar. Porque se hoje o gramado sintético tiver que sair do Palmeiras, o Palmeiras vai ter que diminuir a carga de shows. E isso, pro torcedor palmeirense, é bom. Porque nós vamos ter mais partidas acontecendo dentro do Allianz. Só que comercialmente, isso não é bom para a W Torre e pro Palmeiras, que tem essa parceria em relação ao Allianz Parque. Mas pros torcedores é uma beleza, mano. Seria ótimo pra gente. Sabe o problema de calendário? Reduziria muito, porque a carga de shows iria ser menor. Mas comercialmente, financeiramente, então o Palmeiras foi lá, correu fazer uma nota repudiando tudo isso. Só que assim, meus amigos, eu acho que o Palmeiras nem deveria ter feito isso. O Palmeiras não deveria ter pegado o holofote, porque o negócio tava assim, ó. Aí o Palmeiras foi lá, pegou o holofote, ó, e trouxe pra ele. Fica quieto, deixa a coisa rodar primeiro. Vamos ver qual que vai ser o posicionamento da CBF para isso. Mas vamos falar um pouquinho da parte prática médica. Embora não existam estudos que nos trazem uma abordagem bibliográfica em relação a essa situação da lesão por gramados sintéticos, eu conversando com um professor meu que é médico do esporte, e ele tem todo o know-how e expertise do consultório, inclusive jogadores da Série A de São Paulo, Internacional, entre outras equipes, são pacientes dele. Ele falou pra mim assim, ele falou, cara, é inegável que o gramado sintético expõe o jogador a um risco maior de lesões. Ele falou assim, isso existe. É isso aí, rapaziada. E aí, o que você acha? Gramado sintético ou natural? Vitor Sérgio, ele ficou aí em cima do muro, né? Falando que não ia opinar sobre isso, mas ficou em defesa dos jogadores. Já o Neto, a princípio eu achei que ele estava defendendo o gramado sintético. Porém, cientificamente, ele disse aí que o gramado sintético é sim prejudicial ao jogador, podendo ter mais lesões, né? Mas eu achei que o Neto aí deu uma balançada aí em relação ao gramado sintético, e a minha visão
o meu sentimento para ele é que ele optaria por sim o gramado sintético. Mas eu quero ouvir de você. Deixa aqui o seu comentário. O que você acha do gramado sintético? Deve ter? Deve ser banido do futebol brasileiro? Deixa o seu comentário. Deixa aquele like também que fortalece. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!